No direito, nós temos uma brincadeira, Leandro, que a gente fala assim, qual que é a diferença de dolo eventual e culpa consciente? Qual é a diferença de culpa e dolo, né? A gente fala assim, se você falar assim, que se dane. Cara, não faz isso aí. Não, eu vou fazer. Cara, vai dar errado, que se dane. Isso é dolo eventual. Percebe? Você sabia que aquilo podia produzir o evento, você fala que se dane. A culpa consciente, inclusive a pessoa assusta quando acontece o fato. Ele tá consciente, por cima do consciente, de que ele vai produzir a conduta sem produzir o resultado danoso. Mas a hora que ele faz, a coisa acontece. E aí ele fala assim, dirigir embriagado é o quê? há uma súmula no STJ que diz que é culpa. Mas aí Você responde. Mas você classifica legal. Eu vou onde? Então, Porque agora eu fiquei confuso. Vamos lá. É a mesma questão. E aí? Você quando... Você não. O teu amigo... Falou, que você vai bebeu. beber, você bebeu, você não devia beber. Ah, que se foda, eu vou no meu carro. Que se foda, eu vou no meu carro, é dolo eventual. Mas de regra o cara responde pra você o quê? Eu tô bem. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Eu vou devagarzinho. Eu vou, percebe? Eu vou Ele acha que vai devagarzinho. produzir... Olha a Ok. definição técnica que eu te dei. Ele vai obrar, fazer uma conduta que vai produzir um resultado danoso, mas ele achou que estava apto a fazer a conduta sem produzir. Você não tá bem pra dirigir. Eu tô bem. Ô, pingaiada, você não tá bem. Eu tô bem, eu vou levar de boa. O elemento subjetivo dele é esse. E quando ele bate o carro, ele faz assim... né? Ele assusta. Isso é culpa. Isso é Entendi. culpa. Isso é culpa. Então deveria ficar nisso. Agora, o rachador de Porsche... Dólar eventual. Você sabe, né? O cara, pá, você tá a 200 por hora, né? Aí ele Não tá vai dar nada. Ó, como não vai dar nada, irmão? bêbado, acima da velocidade. Acima da velocidade e tal. Você vai juntando, né? Pô, você sabia que aí não, né? É, né? O caso, casos e casos. O mero bêbado aí, né? Ele achou que estava apto a produzir a conduta sem o evento danoso. Perfeito. E fez besteira. E fez besteira. Vamos pro médico? Vamos pro médico. O médico prescreve o Monjaro. Ok. Eu acho que ele devia ter pedido uma série de De exames. exames. Ele é médico. Ele não pediu. Ele é que se dane? Eu lhe pergunto agora. Ou Danou. Pois é, para nós, você sabe, Essa é a resposta você sabe que nós qual vamos que procurar. seria a minha primeira pergunta? É assim, eu acho que o médico, a primeira coisa, ele deveria ter obrigação de entender 100% sobre o medicamento que ele está passando. Não tenho dúvida. Ponto. Dito isso, acho que a maioria não entende. Mas eu não te julgo por esta regra e por Perfeito. esta média. Exato. Eu só vou lhe perguntar de novo. Claro. Doutor Leandro Castro, o senhor É. fez aqui a receita. O senhor é médico, ele é habilitado para isso. Que se dane. E de cada 30 que você prescreveu, 29 deu certo. Aquele um quando deu pra você fez assim. E agora? E agora? Para onde eu vou? Culpa. Que vai lhe responsabilizar no PEP, vai lhe responsabilizar civilmente, porque a culpa, ainda que levíssima, obriga a indenizar. Nós estamos discutindo agora o crime. E o senhor cometeu um crime. Mas é culposo. E tem uma regra básica de direito que os juízes estão esquecendo. Se eu tenho dúvida, a favor do réu. Isso é um princípio básico do direito. Mesmo do penal. Não, No- em penal. Em penal. Se eu tenho dúvida, né? É. E existem dois tipos de dúvida. Existe a dúvida que nós chamamos in bonam partem, Certo. falei palavrão, né? E a dúvida que nós chamamos in dubio pro réu. Tem duas situações. In dubio pro réu significa o seguinte: imagina que tá aqui, isso é interessante. Tô eu e Vossa Excelência aqui discutindo, estamos numa conversa. Aí, de repente, você me dá um soco. Tem 3 pessoas ali, elas não veem você me dar o soco. Perfeito. Mas a hora que você me deu o soco, eu grito, filho da mãe! Todo mundo olha pra mim. E eu vou pra cima de você e dou o soco. Em juízo, as pessoas vão vir, pode acontecer o seguinte fenômeno. Você pergunta pra primeira pessoa, ela vai falar assim, o que você viu? Eu vi o Capano agredindo o Leandro Castro. Ela tá mentindo? Não. Ela tá falando a verdade. Porque Perfeito. ela não viu o que tava. A segunda pessoa falou assim, eu não vi nada. Porque ela não viu mesmo, ela tava falando pro outro lado. A terceira pessoa falou, não, eu vi. O Leandro Castro bateu no Capano e o Capano devolveu. É um conjunto controverso. E eu, como magistrado, não consegui informar a minha convicção. Então eu devo absolver por indúbio pro réu. Eu não sei o que aconteceu. A outra questão é um pouco diferente que nós estamos falando. Os 3 vieram aqui e falaram assim, você viu? Estavam os 3 aqui, eu grito, vagabundo! Todo mundo olha pra mim e eu te acerto. E os depoimentos vêm uníssonos nesse sentido. Então a gente não tem dúvida do que aconteceu. Agora, na hora que você pega o que aconteceu e vai transformar para lei, eu tenho dúvida de enquadramento de lei. Então, se você tem dúvida de enquadramento de lei, você deve enquadrar no que é mais beneficiar ao réu. Esse não é indúbio pro réu, esse é em bonam partem. São primos, né? Se eu estou julgando o caso no criminal,
Uhum. E a pessoa é médica, é habilitada. Ele fez 29 receitas que deu tudo ok. E um deu errado. E ele fala assim, eu assustei ou tal, isso é culpa. Isso não é dolo. E onde Porque eu tenho fica? dúvida. E fala pra mim uma Então, coisa. a favor dele e não Você falou, contra. você falou isso. Onde que tá aquela história de você é inocente até que se prove o contrário? É exatamente Ou isso. É isso? É exatamente isso. É essa colocação. É essa conversa. Na dúvida pro Forma a réu. minha culpa. Ok. Na dúvida, por favor do réu. Porque ele é que vai ter que suportar a pena. Pra você que tá penando é fácil. Quem vai ter que cumprir sou eu, né? Perfeito. Então você tem dúvida. Eu espero que no espírito de um julgador, e um julgador honesto é uma palavra ruim, mas um julgador comprometido, Que se ele vá. você tem dúvida, por que você vai fazer o pior pra ele? Faça o melhor. O que não é verdade quando nós vamos para a justiça civil. Não é verdade quando nós vamos para a justiça administrativa disciplinar. Não, perfeito. Essa... Eu vou te falar, você fica falando da justiça administrativa disciplinar, né? Porque os A sensação são... que eu tenho é que quando eu vou no CRM, ninguém lá é advogado, ninguém lá entende bulhufas, e o pessoal julga da cabeça que está ali do jeito que a gente entenderia. Por exemplo, muitas vezes da nossa conversa de hoje, com as outras conversas que nós tivemos, a sensação que eu tenho, eu falo assim, Campano, é maravilhoso o que você fala. Não concordo com porra nenhuma. Eu entendo que é a lei e que, assim, nós não vamos discutir que isso aqui é a lei. Uhum. Mas eu não concordo. Mas aí você pega um ponto bom. Porque você vê, a minha lente é de direito. Perfeito. Agora, esse julgamento do PEP é um julgamento feito por pares. Então, apesar de... O que você está dizendo é o seguinte, não, o cara prescreveu o Monjaro. Né? Aqui estamos no ponto perfeito. E apesar de em 20 deu certo, ele matou um, mas você como médico fala assim, você não tem dúvida. Isso eu acho justo. Fala, eu como médico jamais teria tomado a providência que esse cara tomou, e esse cara, ele sabe como médico que prescrever um Monjaro pode matar a pessoa, então ele tem que ter redobrado a conduta. Você não tem dúvida. Aí chama convicção. E você manda condenar. Você está perfeito. Você está perfeito. A discussão é quando tem dúvida. Embora fora do que seria o escopo legal. Porque... Não, volta no sentido. Porque a lei brasileira, teoricamente, ela fica acima dos códigos de conduta ética do CRM. Então, tipo, muita coisa do que a gente fala do CRM, se eu trago aquilo pro legal... A lei brasileira determina procedimentos. Ok. Mas a convicção, tanto que a gente chama isso de mérito administrativo. O judiciário, por exemplo, não pode. Se vocês 4 médicos decidirem que eu, médico, errei, eu, judiciário, não posso vir falar, não errou. Tem a jurisprudência é toda nesse sentido. O mérito administrativo é dos senhores. Mas então digam o seguinte, e aí tá certo. Pouco importa o que a lente do direito... Aliás, a lente do direito não entra nisso, é isso que eu tô dizendo. O mérito, se errou ou não, é de vocês. Eu lhe pergunto, se eu juntar uma banca de 8 médicos para julgar o colega que prescreveu o Monjaro e matou uma pessoa. Se vocês 8 falarem, não, esse cara errou, porque vocês é que sabem. É a história da sucumbência que eu tava falando aqui. Né? Eu sei que o cara não podia fazer aquilo como advogado. Né? Porque eu tô há 30 anos nisso. Se vocês 8, ou se você, em 8, em 6, né, em maioria, falam, não, eu não teria tomado essa providência, isso está errado. E vocês como médicos chegaram no que está errado, isso está errado. E o judiciário, a lei brasileira, não vai se meter nisso. Isso é a reserva de mérito administrativo. Você sabe, você me surpreende às vezes, porque as conversas que a gente tem no meio médico são completamente diferentes. Por exemplo, eu tive uns 2 colegas que foram caçados pelo CRM. O CRM foi lá, caçou. Qual foi a primeira providência legal que eles tomaram? Entrar na Justiça do Trabalho e falar assim, o CRM está me impedindo de trabalhar. E ganharam. Um deles foi lá, apresentou no nosso hospital, ó, o juiz do trabalho mandou o CRM resolver, porque não está julgado, porque foi julgado só aqui, tem que ir para sei lá, para justiça que tem que ir, e vocês têm que me devolver a minha autorização de trabalho, porque vocês estão me impedindo de trabalhar. Estou pasmo. Eu estou pasmo. Não, eu não. Basicamente, você está me falando assim, o juiz não deveria mudar o padrão. E o que eu vi... O juiz não pode mudar o padrão. E eu vi mudar. Não tenho dúvida. Impressionante. Mas o problema é o seguinte, primeiro, esse juiz, na minha percepção,
ele é incompetente para julgar isso. Isso devia estar na Justiça Federal e não aqui, que é um processo administrativo ético. Inclusive, nós temos uma turma que só faz esse tipo de julgamento no TRF. No TRF3 nosso aqui. Mas levaram para o trabalho, tá bom. Onde está o erro aí? É alguém da área de direito olhando com a lente do direito uma coisa que ele não conhece, chama-se medicina. Aí é que está o erro. Ele não poderia ter julgado. E os juízes do trabalho, eles têm uma situação seguinte. Justiça criminal e justiça civil, é o que eu estava falando, nós partimos da premissa... Aliás, aqui vai uma diferença interessante, o que é um processo judicial e o que é um processo político. Uma vez eu te falei isso já, né? O processo judicial, eu que sou juiz, sou equidistante, tá? E eu não tenho convicção formada. Aí você traz uma tese, a outra parte traz outra tese, e eu olhando essas razões, aquelas outras razões, eu me convenço, eu formo a minha convicção e dou a decisão para o caso. Isso é um processo jurídico. O processo político não. O processo político, só para a gente fazer todo, eu já tomei a decisão. Pouco importa o que você vai falar. E aí eu vou construir um processo para respaldar a decisão que eu já tinha tomado. Mas volta aqui no... Agora, algumas partes da justiça, elas partem... A primeira parte é que as partes são iguais, elas são equidistantes, e o juiz é equidistante. Agora, o direito reconhece o que nós chamamos de vulneráveis. Então, por exemplo, na justiça do trabalho é clássico, direito do consumidor também. A gente parte de uma premissa de que o consumidor é vulnerável. Isso sempre é verdade? Não, mas essa é a premissa. A gente parte da premissa que o trabalhador ele é vulnerável e que, portanto, o magistrado deve fazer o quê? Uma balança. Uma balança nisso. Perfeito. Né? Então, a justiça do trabalho é uma justiça, entendam bem a palavra, uma justiça de viés. O juiz trabalhista, ele está, pelo menos na doutrina, da maneira como ele foi formado, ele parte da premissa em que ele deve equilibrar esses pratos. Tá? Só que aí ele está equilibrando o prato aonde ele não deveria equilibrar, porque ele entra numa seara que não é dele. Ele não pode dizer se o Monjaro está errado ou não. Aí que foi o erro. Eles não poderiam ter levado isso, tá? pro juiz laboral, porque a discussão que está ali não é laboral. Se ele entrou cedo, se ele saiu tarde, se ele tal. A discussão pode prescrever o Monjaro daquele jeito ou não. Mas você vê que tergiversou, o advogado aí tergiversou. Não, você está tirando o meu direito de trabalhar, né? Ele desfocou, né? A gente tem uma brincadeira no direito que a gente fala assim: o cara chega em casa e é uma piada misógina, vou tomar liberdade. E ele tá com o batom aqui. Aí a mulher fala: e esse batom? E ele se finge de morto. Aí ela: cadê o batom? Ele não entra na briga. Aí ela fala: você não quer falar comigo? Aí ele começa a gritar com ela, que você não quer. Eles começam a discutir se ele queria falar com ela ou não. Percebe que eu já não estou mais discutindo o batom? Perfeito. Foi o que aconteceu aí. Foi o que aconteceu aí. O advogado desfocou e foi discutir outras coisas que não o Monjaro. E o objeto é o Monjaro. Né? Mesmo ficando ali. Agora, eu consigo enxergar a seguinte discussão, com certeza que aconteceu aí. O advogado fez uma discussão constitucional dizendo o seguinte, que a pena de suspensão profissional ela é inconstitucional. Por exemplo, eu já escutei algumas pessoas dizendo que, aliás, tem algumas decisões tributárias, por exemplo, que dá aquelas multas tributárias enormes. Eles estão dizendo que essa pena, ela equivale, da maneira como ela foi, olha onde vai a loucura, ou não, né? Dizer que aquela pena vai causar o fechamento da empresa. E aquela pena, da maneira complicada, causando o fechamento da empresa, a empresa é uma pessoa, ainda que jurídico. Nós não temos pena de morte no Brasil. Portanto, a pena é inconstitucional. Olha onde o cara foi levado à discussão. E tem juiz que julga isso, que deferiu. Tem. Então, deixa eu fazer uma discussão filosófica contigo. Eu tinha um professor de medicina que um dos filhos dele era professor da Faculdade de Direito em Pouso Alegre, Minas Gerais. E ele, na época, ele estava tentando defender uma tese sobre o valor máximo de uma indenização a um paciente num caso de óbito, num caso de um dano, alguma coisa do gênero. E a visão dele é que a indenização máxima deveria ser paralelo ao valor cobrado. Então, fui fazendo uma cirurgia, o médico me cobrou 20 mil reais. Então, se eu morrer, o médico deveria me indenizar, no máximo, 20 mil reais. Qual a visão dele?
Você, ao ir no médico, você tinha lá um médico de 40, um médico de 30, um médico de 20, um médico de 10, não importa se tinha todos eles ali, e você optou, indiferente à razão, por 20. Então você, naquele momento, definiu que a sua vida vale 20 mil reais. Filosofia. Eu sei que isso nunca foi para frente. O que você enxerga? Filosoficamente falando. Filosoficamente, ele tem um ponto. Né? Ele tem um ponto muito interessante. No direito, vou dizer até onde que enquadra esse cara. Nós temos correntes de filosofia, positivismo, naturalismo. Há uma escola de direito, que é a escola realista do direito, que é de Alf Ross. Alf Ross, na verdade, é o pessoal lá dos nórdicos lá, né? Que são muito mais cartesianos que a gente. Eles pregam um direito realista. Esse é o clássico direito realista. Né? Entre nós que somos latinos, funciona? Não. Não funciona. E eu tô pré-formatado para tua pergunta. Porque uma coisa interessante, no direito, se você perguntar... Deixa eu te fazer uma pergunta, se talvez você responda isso. Você já ouviu uma pessoa assim? Quem paga mal... Você consegue responder isso? Você consegue completar essa frase? Quem paga mal... Para qualquer gente do direito que você perguntar assim, quem paga mal, ele vai te responder assim, paga 2 vezes. Ok, perfeito. Né? Quem bate atrás é culpado. Percebe? A gente vai fazendo alguns padrões de entendimento. Para mim, você matou alguém, já vem, quando você começou a contar, já veio na minha cabeça o seguinte, nós vamos indenizar esse cara tem um padrão no direito para isso. Até tal idade, o quanto esse cara produziria. A gente já tem um padrão para isso. Eu já ouvi isso. Não, tem um padrão. A gente já tem um padrão para isso. Ali está pré-definido. Está pré-definido para a gente. A gente já tem uma conduta pré-formatada para isso. Uma resposta legal, jurisprudência pré-formatada. Mas, por exemplo, tem muitas vezes que as pessoas entram ali numa colocação pedindo valores que, para nós, parecem absurdos. E aí, pode, não pode? Tipo, você como advogado, tá vendo uma causa ali, você fala assim, olha, eu acho que nós vamos pedir aqui de indenização $500 mil. O direito de ação, ele independe do direito de fundo. Tanto que o direito de ação, o quanto vale isso, é direito civil. Isso, direito Tudo civil. Bem? Tá. Isso nós vamos discutir, se vale 1.000, 2.000, 10.000. O direito de pedir em juízo é processo civil, percebe? Então o direito de ação eu tenho sempre, desde LIB mesmo, eu tenho direito. Eu vou discutir quanto é. Eu preciso de um prudente juiz que julgue isso. Né? E essa discussão, então, hoje em dia, Leandro, tem dado uma discussão absurda. Outro dia eu discuti com a doutora Bruna Lago, minha esposa, que é civilista. Tudo bem? Que está aqui, não quis falar com a gente hoje. Não quis falar com a gente hoje. Ela não quis. Ela diz que tem, e essa discussão é uma discussão qualquer luxo. Hoje, contemporânea, assim, nas faculdades de Direito, eu tenho o direito de ser julgado por um juiz humano. Eu prefiro ser julgado pela IA. Nós estávamos conversando sobre isso. Eu prefiro ser julgado pela IA. A IA pode ser a mais louca do mundo, mas ela é padrão. Porque eu não aguento os caras não dar decisão padrão pra mim.